a notícia veio para mim de vários parlamentares, de que Gilmar Mendes, Lula e etc., estariam Alexandre de Moraes em uma campanha ferrenha para impedir que a anistia fosse aprovada. E isso tem que ficar muito claro. Pela primeira vez, não só o governo já tinha tomado revés, mas o STF tomou um revés gigantesco dentro do Congresso Nacional. O jornalista Paulo Figueiredo revelou bastidores da aprovação da urgência do projeto de anistia e ressaltou que Gilmar Mendes, Lula e Alexandre de Moraes estão desesperados com a aprovação do projeto. Além disso, o jornalista ainda pediu que a população não acredite na mídia tradicional, pois o STF sofreu uma grande derrota que a mídia tradicional tenta esconder. Ora, o empenho era tão grande que os deputados me diziam que o Gilmar Mendes estaria supostamente, de novo, relatos, ameaçando os deputados individualmente, quase que de porta em porta e telefone a telefone. Ora, Lula ontem ofereceu 50 milhões de emenda Pix por deputado. E não foram só Lula e Gilmar, 50 milhões de emenda Pix para o Centrão é normalmente uma coisa assim que compra qualquer voto, e não funcionou. E não estou falando só deles, eu estou falando, se você não acredita nisso, veja, por exemplo, o empenho de toda a velha mídia que estava desesperada. Aliás, a velha mídia estava desesperada com a PEC das prerrogativas, e ontem estava dando gosto de assistir a velha mídia desesperada com a PEC na anistia. Agora, o que tem que acontecer? Esse é o recado para pessoas boas. Eu não quis entrar em treta na internet ontem com pessoas que eu acho pessoas boas. Vocês têm que parar de acreditar no que a imprensa está dizendo sobre o que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Parar de acreditar. Às vezes as pessoas são tão tolas que acreditam que o objetivo da PEC das prerrogativas era blindar político corrupto, quando o tipo de gente que estava contra a PEC era Renan Calheiros e Lindbergh Farinhas, dois dos maiores ladrões que a gente tem dentro do Congresso. E mesmo diante de tudo isso, PEC das prerrogativas passou e tivemos 311 deputados, que, repito, é quórum para aprovar a emenda constitucional. E é um recado gigantesco ao Supremo Tribunal Federal. Ele me alegra muito ver que esse reconhecimento está sendo dado a quem é devido, porque para que nós chegássemos ao resultado do dia de ontem, foi necessário muito esforço. E isso mostra que nós temos que ter mais coragem, mais ousadia. A gente tem que acreditar nas vitórias. Nós temos que acreditar nas vitórias. Não pode qualquer coisa que acontece, vem os céticos. Ai, que falta de paciência para essas pessoas. Elas mudam 47 vezes de versões. Não, agora mudou o acordo. O acordo era tal. Quer dizer que acordo muda? Que engraçado que ontem você estava tuitando que estava tudo perdido já. Eu não sei. Eu acho que a pessoa se acostuma tanto a perder que começa a tuitar que está tudo perdido desde o início, porque já está acostumado a perder e pelo menos fica numa posição de foda. Não, eu avisei que estava tudo perdido. O único problema é que pessoas que fazem isso nunca vencem. Nunca vencem. É uma atitude fracassada, é uma atitude derrotada. Ora, nós estamos lutando por uma causa que é justa, é virtuosa, e os nossos opositores são violadores de direitos humanos que buscam consolidar uma ditadura sobre o nosso amado país. Alguém tem dúvida de qual é o lado certo dessa história? Nós, então, estamos agindo com justiça e estamos cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que a gente não tem milagre suficiente para crermos que Deus está conosco? Vejam onde nós chegamos. Chegamos muito mais longe do que qualquer um poderia acreditar se fosse possível. Tudo isso começou com portas fechadas na cara no Congresso dos Estados Unidos, com a audiência sabotada pela esquerda durante o governo Biden, que foi cúmplice disso tudo. Absolutamente tudo parecia indicar que não havia futuro para nós, estava tudo perdido. E mesmo assim, contra tudo e contra todos, a gente foi avançando. E certamente não foi pela minha força, não foi pela ação do Eduardo Bolsonaro, mas pela providência de Deus.
Vocês têm noção de que se o Trump, no atentado que sofreu, tivesse movido a cabeça milímetros para o lado, tudo o que está acontecendo hoje podia ser diferente? Vocês têm noção de que se o Trump, uma vez eleito, podia ter escolhido qualquer pessoa para o Departamento de Estado, escolheu justamente alguém de ascendência cubana, alguém com profundo conhecimento sobre a América Latina, cuja missão de vida é lutar contra o socialismo? Se vocês soubessem as portas que se abriram, as pessoas que nós encontramos, os milagres que a gente olhava e falava, meu Deus, obrigado, me sinto humilde de você abrir o Mar Vermelho na minha frente. Diante de tudo isso, eu não aceito, e essa frase é necessária, eu não aceito que ainda haja discurso de derrotismo entre nós. Eu não aceito que haja pessoas que preferem pagar de céticas a se expor e tentar fazer o que ninguém acredita que possa ser feito. E é o que eu estou dizendo ontem no X, por exemplo, eu não vou expor a autora porque é alguém que eu gosto. Meu objetivo não foi no X atacá-la e não é atacá-la hoje. Mas o que ela tinha escrito? Não se assustem se a manobra do Mota é votar a urgência para perder. Assim volta tudo a estaca zero. Nem anistia light teremos. Aprovarão a PEC da blindagem, o PT não quer, com alguns artigos que o Supremo aceita e derrota a anistia. Vejam, para essa pessoa que replicou, foram várias pessoas que me mandaram, e hoje tem a nova versão disso. A guerra havia acabado antes mesmo dela começar. Agora, vocês imaginem só se eu, o Eduardo Bolsonaro, o Sócio e outros envolvidos no assunto tivéssemos essa mentalidade. Nós jamais teríamos chegado ao resultado que nós tivemos no dia de ontem. Pelo amor de Deus, entendo de uma vez por toda, a sorte é do audaz, a sorte favorece ao audaz. Quem ousa, vence. Os covardes, os que têm medo da derrota, nunca conquistaram nada na vida. O nosso espírito tem que ser, como disse o Dr. Frederico, como o do Churchill, que diante de uma guerra em que o Império Britânico lutou sozinho por quase 3 anos, deu a seguinte resposta: nós nunca nos renderemos. O Churchill afirmou que eles lutariam, se necessário, nos mares, nos oceanos, nas pistas de pouso, nas montanhas, de onde quer que fosse necessário, para que a vitória fosse alcançada. E por causa da resolução desse homem, nós vivemos o tempo da liberdade que nós vivemos nas últimas décadas. Atitudes derrotadas não nos ajudam em nada. No máximo, dão ao derrotado a possibilidade de dizer: eu avisei. Para que a consciência talvez fique um pouco menos pesada. Pessimismo, ceticismo sempre leva à derrota. Quem ousa, vence. E nós, meus amigos, vamos vencer. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.